Seja muito bem-vindo a esse vídeo. O vídeo em que falamos sobre um assunto que muitas vezes instiga todas as pessoas do mundo, instiga nós mesmos, muitas vezes com intensidades diferentes, mas eu acho que é um vídeo que é baseado numa pergunta que todo mundo pode se fazer. Muitas vezes alguns vão chegar numa resposta, muitos vão dizer que tem certeza de suas respostas e muitos não. E esse vídeo é para os que não têm. Na verdade, esse vídeo é para as pessoas que se sentem incomodadas, assim como eu, algum tempo atrás, muitos anos atrás, me sentia extremamente incomodado por simplesmente não encontrar essa resposta. Na verdade é uma resposta que você procura através de uma pergunta, mas é difícil, ela não tem muito significado universal, não tem uma resposta que ela valha, não tem uma resposta que seja aceita por todas as pessoas da Terra. Então é uma pergunta que traz uma resposta muito individual, muito específica para cada um e às vezes em diferentes etapas da vida, que é: qual é o significado da vida? Por que estamos aqui? Por que vivemos? Pelo que vivemos? Quando nos perguntamos esse tipo de coisa, muitas vezes podemos chegar em respostas interessantes, podemos ter uma noção melhor do qual caminho devemos seguir, qual queremos, o que devemos nos importar de verdade. Mas, às vezes, algumas pessoas passam, talvez mais cedo, outras com mais idade. Talvez algumas não passem com uma intensidade, ou talvez por essa perspectiva que é sentir uma falta de significado na vida, uma falta de sentido e acaba caindo num niilismo. Esse vídeo é sobre isso, essa série é sobre isso. Eu estou fazendo uma série de alguns vídeos, talvez 3 a 5 vídeos que eu vou fazer, trazendo e desconstruindo e criando uma base sólida, alguns pilares de como superar, de como ultrapassar, né? Não tem como você fugir, se entorpecer, ainda pior. Então, se você acha que está passando por um momento assim e sente que isso está te incomodando, ou talvez isso poderia ser um trampolim para dar um salto maior na sua vida e encontrar outras coisas, ou talvez, assim como eu, simplesmente a natureza, alguma coisa caiu no meu colo e me fez questionar isso, e eu fiquei por muito tempo me perguntando qual era o sentido, o significado, por que estamos aqui, por que vivemos. E não só isso, mas o niilismo, a noite escura da alma, ela nos traz uns processos muito intensos, muito profundos, faz a gente chegar nas raízes de nós mesmos e entender quem somos, entender o que somos, entender nossas sombras, nosso lado sombrio. Eu costumo dizer que o ser humano é feito de luz e trevas. Todo mundo tem bondade e ruindade dentro de si. E isso não faz as pessoas ruins, apenas que uma arma você consegue usar para ataque e para defesa. E isso não significa que as pessoas são ruins por existir um lado oculto dentro delas, mas apenas que somos feitos dessa outra parte, desse outro lado da moeda. Existe uma dualidade, luz e sombra dentro de nós. Então, quando iluminamos algo dentro de nós, olhamos para esse aspecto, aquilo vai fazer uma sombra em outro lugar. A gente consegue conhecer o lado oculto, o lado sombrio de uma forma melhor, mas talvez faça sombra de outro lado. Porém, essa é a grande proposta desse vídeo, a gente mergulhar lá no profundo, né? A gente tomar de fato a Black Pill, que é uma pílula preta. Tem um conceito todo um conceito, toda uma estrutura de entendimento por trás da pílula, que tem um filme muito interessante que faz uma analogia a um homem tomar uma pílula vermelha e uma azul. A azul, ele vai continuar no mundo dele, ele vai continuar no mundo tendo as felicidades, os prazeres dele, tudo o que ele gosta, ele vai continuar no mundo e nada vai mudar. Só que é um mundo de ilusão. Dentro do filme é um mundo criado, é um mundo que é quase literalmente feito por máquinas, por computadores, e ele vai ficar naquela ilusão para sempre. Ele vai ter uma vida dos sonhos, mas uma vida que não é de fato a realidade
por trás das coisas. É alguém manipulando. E a pílula vermelha, ele vai sair de tudo isso, ele vai despertar, ele vai entender o lado sombrio, o lado oculto das coisas. Ele vai ver que o mundo que ele vivia é apenas uma construção das máquinas que estão por fora operando e sugando a energia do corpo de todos os seres humanos. É um filme, uma ficção, mas ele traz uma analogia tão forte que hoje em dia conhecemos isso pelas PILs. Podemos ver diversos canais sobre PILs e trazendo este conteúdo. E muitos não falam da Black Pill, que é você cair no niilismo. E inclusive, se você está nesse vídeo e não assistiu um vídeo anterior que eu fiz, o primeiro vídeo dessa série, você vai ver que tem uma numeração aqui em algum lugar, ou na thumbnail do vídeo, que tem uma numeração em relação aos episódios. Então, assistir na sequência vai trazer o seu entendimento para mais profundidade, tá? Perfeito? Então, acredito que a gente pode ir para o conteúdo. Em relação a isso, quando a gente faz essa pergunta, eu passei muitos anos, muito tempo. Eu estava finalizando a minha adolescência nos 17 anos e tive... começou a vir aos poucos e eu comecei a sentir, e aquilo não me incomodava de início, mas depois a falta de sentido, o niilismo pegou forte e eu passei quase o ano inteiro de 2017 nesse estado. E é um estado muito difícil que muitas pessoas às vezes sentem uma dificuldade tremenda de passar e não conseguem fazer nada. É um ano, muitas vezes, se você fica um ano, 6 meses, é de estagnação. Porém, ele não precisa ser literalmente de estagnação. É estagnação naquilo que você faz, mas não estagnação interna. Na verdade, internamente ele está a todo vapor, ele está te forçando a olhar para dentro e avançar, lapidar quem você é, se transformar. Então, eu acredito que é interessante a gente tomar consciência disso e olhar para esse profundo. Vamos bater de frente, vamos entender. E não tome isso como algo, não, é ruim, é desconfortável olhar para as minhas sombras, olhar, dar de frente com aquilo que muitas vezes eu tento colocar para debaixo do tapete. Bom, se você faz isso, você já sabe o que vai acontecer. Vai ficar sujo sempre, vai ficar sempre sujo lá. Tomar a pílula preta significa você ter consciência, você ter presença e você querer fazer isso. Você precisa querer. Então não adianta tomar e depois se arrepender ou talvez entrar em processos tão profundos que você não consiga sair. Não é essa a ideia, e sim você ir até onde você suporta. E a partir disso você vai criando uma resistência, assim como um músculo que você vai treinando e a cada vez colocando mais carga. Para começarmos a atividade, a dinâmica aqui, né, a partir do momento que você compreende, no vídeo anterior eu faço toda uma estrutura, crio toda uma compreensão para desconstruir e dizer como isso acontece e muitas vezes para introduzir o assunto, mas a primeira técnica, a primeira coisa que seria interessante fazermos é apenas uma palavra, resume: aceitação. Quando você aceita, é como se olhássemos para o mundo e tirássemos uma carga, um peso, uma sensação de conflito, talvez interno ou talvez com as coisas, mas principalmente internamente você tira um conflito que você tem e você se sente mais leve por um curto tempo. E se você fazer esse processo por várias vezes, talvez 2, 3 vezes na semana, você se sente mais leve, você vai te retirando uma carga da sua mente, uma carga energética que você carrega simplesmente por criar resistência às coisas. A aceitação, né, ela tem dois caminhos. Ou você aceita, vamos supor que você tenha um problema na sua vida, talvez o problema que está te trazendo nesse vídeo. Você tem um problema gigante, talvez você não tem como resolver, ou você tem como resolver, mas não agora. Então, o que você tem que fazer? Ou aceita, ou você não aceita. Só que se você não aceita e você não tem a solução agora, você precisa gastar muita energia, leva tempo, você não vai aceitar, mas você vai talvez
se martirizar, você vai ficar com a sua mente trabalhando o tempo todo em relação ao problema e não vai conseguir talvez sentir satisfação no seu dia a dia, ter uma plenitude, né? Um pouco de paz mental. E se você aceita, perceba o paradoxo, muitas pessoas acham que aqui é muito importante você entender essa parte que se você aceita, muitas pessoas acham que a aceitação é deixar as coisas como estão, é simplesmente, não vou mais ligar com isso, eu vou aceitar, aceitei que as coisas assim, bom, deixa daquele jeito mesmo. Na verdade, é mais profundo que isso e é ponto positivo. O que a aceitação traz é uma coisa positiva ao invés de negativa. Eu não vou forçar você aqui a aceitar, a fazer esse trabalho interno consigo mesmo, né? Mas eu vou te dar um pensamento, eu vou te dar a semente, que é a ferramenta, e você utiliza ela se você acha que faz sentido. Então, quando você aceita, você retira essa carga de você, e você consegue, talvez por um momento, ter um pouco de paz e olhar as coisas, talvez no momento, num estado de consciência que você está passando. Quando você está num momento de niilismo, de falta de sentido e que alguma coisa aconteceu e você está ali, que não consegue voltar para o seu estado de consciência normal, você se sente muito ruim. Porém, a aceitação para o primeiro passo é uma coisa extremamente incrível e é muito importante. Na verdade, é fundamental que você faça esse trabalho, esse processo, num lugar de natureza, assim como eu estou agora, no meio do mato, sozinho se possível. Aceitar não é você deixar as coisas como estão. Aceitar é você compreender, é você não lutar contra o tempo todo mentalmente, você tirar um pouco da carga, do peso das coisas e você sentir um pouco mais de plenitude. É você aceitar aquilo que você pode mudar, é você aceitar aquilo que você não pode mudar. E você, a partir disso, começa a trabalhar no que você realmente quer. Você começa a trabalhar com garra, aceitando as coisas. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que tem alguma doença, alguma coisa que impede ela de fazer as coisas, de viver melhor. E ela não aceita que ela tem essa doença. Não, eu não aceito. E ela nega isso. Muitas vezes as pessoas veem isso, veem a pessoa e está explícito, está nítido que ela tem esse problema. Só que se ela não aceitar que ela tem, ela nunca vai conseguir buscar ajuda e melhorar. Então, a aceitação é a base da construção. Você precisa aceitar as suas condições. E quando mergulhamos no processo de aceitação, não é uma coisa Buda, vou aceitar agora, sou pleno, sou mágico, sou livre de todos os problemas. Não, a aceitação, muitas vezes o primeiro processo vai ser muito desconfortável. Porém, quando adentramos, né, pode entrar desconforto, entre e se sente aqui do meu lado. Você não fica mais refém do desconforto, você não busca o prazer a todo custo, você consegue entender que muitas vezes o desconforto ele vai trazer melhorias, ele vai trazer muito mais vantagens do que o prazer, que muitas vezes é momentâneo. O prazer é bom, ele é necessário, mas ele, na maioria das vezes, é ali só naquele momento. E o desconforto, ele traz aperfeiçoamento. Então, vamos para a técnica. Bom, eu chamei de técnica, mas não é uma técnica, é mais como um trabalho interno. Você não precisa de nada. Ou se você quiser um caderninho, alguma coisa para você anotar e o processo de anotar fica mais cravado na sua mente e talvez te ajude melhor, porque você está escrevendo, você está utilizando a coordenação motora e isso ligando com a sua mente, você consegue ter um resultado um pouco mais intenso. Mas o processo de aceitação é simples. Você precisa aceitar tudo. Há quase 2 a 3 dias, não é 3 dias, hoje é quarta-feira, agora é cerca de 5h40 da manhã, eu acordei, um dia maravilhoso. Fiz aqui um pouquinho esse processo, mas eu fiz intensamente ele aqui, domingo.
passei um pouco da tarde fazendo isso, né? Tava sentindo que estava necessário e eu nunca tinha feito com essa intensidade nesse processo e eu achei extremamente interessante. E bom, no meu processo, quando eu tinha cerca de uns 17 anos e eu estava passando por esse momento de falta de sentido e outras questões, talvez você esteja passando por perspectivas diferentes ou problemas diferentes, mas que tenha sensações e sentimentos similares, isso possa ajudar. E fazer um trabalho de aceitação, você vai criar resistência, você vai se deslocar um pouquinho do problema, pelo menos um pouco, né? Muitas vezes a gente busca, pelo menos se eu tivesse um pouco de alívio sobre isso, pelo menos um pouco, então, isso traz o alívio, só que você tem que mergulhar no desconforto. Então, não é algo que vai te matar, é algo que vai talvez trazer um conforto, um alívio depois do processo. E talvez no processo você vai começar a sentir. Você começa a aceitar. Você precisa aceitar tudo, tudo, desde você, desde o mundo externo. Quando você começa esse trabalho de aceitação, é legal você começar no seu problema principal, no que você está acontecendo agora. Então, você pega talvez o problema que te trouxe aqui nesse vídeo e você vai refletir sobre ele. Você vai refletir sobre ele e você vai repetir mentalmente, ou ainda melhor, verbalmente, conversando consigo mesmo. Eu aceito isso, eu aceito aquilo, eu aceito tal coisa, eu aceito a mim mesmo, eu aceito esse problema. Infelizmente eu não gostaria que estivesse acontecendo. Você vai conversar literalmente com você como se você fosse outra pessoa dentro de ti mesmo. Como se sua consciência fosse uma e sua mente fosse outra. E talvez a mente que não para de falar, ela que está o tempo todo ali falando e não deixa a gente respirar, né? Fica lembrando dos problemas, a gente vai trazer comunicação para ela e vai conversar com a mente, mas consigo mesmo. Isso pode te parecer louco, mas todo mundo faz isso, todo mundo pensa consigo mesmo, e fazer isso conscientemente não torna a gente louco só porque as outras pessoas não fazem isso conscientemente. Na verdade, isso é inteligente. Então você faz o processo de aceitação e você vai começar primeiramente em você mesmo. Cada centímetro, cada aspecto da sua vida, mas baseado em você, no seu interno. Trazendo à tona o seu problema principal, você vai aceitá-lo. Mesmo que você não aceite de fato, mas você vai tentar aceitar, você vai se forçar a aceitar que você tem isso. No fim das contas, está acontecendo, está aqui, está se materializando em você, dentro de você. Então, por que não aceitar? Por que resistir a ele? Porque você vai conseguir mudar? Se você resistir, não. Aceita que você tem por um momento, sente um pouco de tranquilidade. Digamos que você está aqui, né? Digamos que você tenha seguido meu conselho e tenha ido para o meio do mato, se tiver acessível. Você vai estar no meio do mato, você vai estar ali sentado, pensando, refletindo sozinho. Então, não tem como você resolver o problema nesse momento. O que tem para fazer é aceitar, fazer o trabalho de aceitação e você está ali, sozinho, pensando, trabalhando em si mesmo, se fortalecendo, se auto-aperfeiçoando para evoluir. Então, aceita o problema que você tem. Eu tenho um problema hoje em dia e vários problemas que poderia abrir um leque assim, até bonito, de problemas, de coisas que tem para solucionar, que eu gostaria de resolver e que eu não consigo muitas vezes aceitar que eu não resolvi ainda. Muitas vezes a gente pode olhar para a nossa idade e falar, poxa, eu já tenho tanta X idade e ainda não realizei isso, não consegui fazer isso, eu não consegui conquistar isso. E anos atrás eu pensava que nessa idade eu já estaria muito mais resolvido na minha vida. E não estou. O que eu posso fazer? Aceitar. Já estou aqui, já aconteceu. Então aceita. Aceita aspectos de você, aceita os seus defeitos, aceita as suas imperfeições, as suas, muitas vezes até virtudes, suas qualidades. Aceita isso. É bom aceitar as coisas boas também, mas aceitar as coisas ruins é mais difícil. Então é por isso que esse processo é importante, ele funciona. Eu tenho certeza que você vai ter um alívio muito melhor, e talvez não no primeiro processo, mas fazendo uma ou mais vezes,
isso vai se lapidando na sua mente, porque você está trazendo conscientemente para sua mente que você aceita isso. Quando você comunica para sua mente, você diz para ela que ela aceita o que você diz. A mente é influenciável. Então, fazer um processo de repetir a aceitação de várias coisas vai trazer um pouco mais de plenitude. Vai por mim. A aceitação interna, ela vai possibilitar você, muitas vezes, se perdoar de coisas que você não consegue se perdoar, você não consegue aceitar que aconteceu, que você é assim. Então, muitas vezes, aceitar os seus gostos, aceitar que você tem pensamentos ruins, aceitar que você tem problemas, que você se sente mal de vez em quando, ou a maioria do tempo, você literalmente aceitar tudo que você acha que é importante. Muitas vezes que você nem tem noção daquilo, mas trazer do inconsciente, muitas vezes até talvez desejos, coisas que você queria fazer, coisas que você tem de pensamentos, coisas ruins mesmo, pensamentos sombrios, coisas ruins que você infelizmente talvez passe pela sua mente. Não significa que você faz, que você vá fazer, você sabe o que é certo e errado, mas que muitas vezes os pensamentos involuntários passam por ti e você aceita eles, aceita que você tem esses pensamentos ruins, aceitar que você não é da forma que você gostaria, talvez você não é tão bonito quanto você gostaria, você não é tão rico quanto você gostaria, que você não tem tanta saúde quanto gostaria. Aceitar aspectos, coisas profundas, coisas importantes, talvez coisas negativas e coisas que você nunca falou para ninguém, sozinho, ninguém vai saber. Aceita isso, aceita que você tem, porque quando você aceita é como se você ficasse em paz com você mesmo, você fizesse as pazes com você, com as suas trevas. É como se você interliga um fio, você faz dar as mãos, a luz e as sombras dentro de você. Negar, como eu já disse, é só um processo que vai trazer conflito interno. Então, aceitar principalmente, talvez a pauta principal desse vídeo, né? Aceitar muitas vezes que você está se sentindo ruim em relação ao mundo, você está se sentindo fraco, talvez se sentindo de alguma forma que muitas vezes é até inexplicável, mas você está sentindo falta de sentido na vida, está sentindo que as coisas não têm muito significado, não têm muita importância, você está sentindo aquela sensação de que não vale muito a pena fazer as coisas, e não que não valha mesmo, seja apenas um processo, uma etapa que passamos na vida e isso passa, mas fazer o processo de aceitação é interessante porque você talvez não será assombrado por isso no futuro, você deixar isso muito bem resolvido e você fazer um processo de aceitação. Eu vou falar muito a palavra aceitação aqui, então fique tranquilo. Aceitar, muitas vezes, que quando analisamos o mundo, quando olhamos para a vida e muitas vezes fazemos umas pesquisas, vemos o mundo, vemos as pessoas e tiramos nossas próprias conclusões, o mundo não tem muito significado, não tem aquele significado universal. Assim como eu falei no último vídeo, no primeiro vídeo, o mundo não tem significado universal e as pessoas que dão significados a eles. Até o significado que a gente dá em Deus, muitas religiões têm deuses diferentes e cada uma, o sentido da vida, o objetivo final, o significado da vida é o seu Deus. E muitas vezes Deus que são divergentes, que contrastam entre si. Então, a gente consegue ver que cada um cria o seu significado de vida. Cada um vai viver por aquilo que acha que é importante. Aceitar, talvez, que nesse momento você não tem muito bem construído, lapidado, você não tem nem a fundação, a base do que você acha importante para viver. Aceita isso. E muitas vezes o processo de aceitar isso vai trazer leveza aos seus dias, porque você não vai ficar apegado, você não vai ficar ali, poxa, eu preciso disso, senão eu não consigo prosseguir, não consigo viver com mais tranquilidade, com mais garra, com mais paixão no dia a dia. Acaba se tornando algo normal prosseguir e às vezes ao longo da jornada, ao longo da vida, esse processo vem, as coisas entram no eixo depois,
E muitas vezes você não gastou energia, né? Ou talvez até se prejudicando de alguma forma no passado, no presente momento, e no futuro esse motivo, esse significado chega. Talvez uma família, talvez um trabalho, talvez um propósito de vida, uma coisa que você ama fazer e faria de graça e conseguiu ganhar dinheiro com isso. Então, quando olhamos e fazemos esse trabalho de aceitação, é como se a gente conseguisse subir, elevar um pouquinho a nossa maturidade. Então, faça um processo de aceitação em tudo em você, desde suas imperfeições, desde os seus defeitos, desde aquilo que você pensa, daquilo que você é, daquilo que você queria ser e não é, daquilo que você queria conquistar e não conquistou, daquilo que você gostaria de ser. E fazendo esse processo de aceitação, você vai abraçando a si mesmo, você vai acolhendo a si mesmo, e parece que a gente vai ficando mais leve. Depois disso, faça um processo de aceitação da sua casa. Vá se lembrando de cada cômodo e aceite o que você tem. E isso é interessante porque a gente começa a se lembrar daquilo que a gente tem e a gente começa a agradecer. É interessante também fazer um processo de agradecimento quando você vai se lembrando de cada coisa, vai aceitando cada coisa. Você muitas vezes vai esbarrar em coisas boas que você vai perceber que tem, e muitas vezes a gente esquece, tampando, né, a sombra, esses momentos, esse estado de consciência que a gente passa na noite escura da alma, vai tampando o otimismo, aquilo que a gente tem, aquilo que é bom na nossa vida, e a gente esquece e deixa de agradecer por isso. Então, aceitar e agradecer é muito legal. Isso vai trazer um estado melhor, vai mudar um pouco a programação da mente, mas em relação com aquilo que você quer, com aquilo que você faz. Depois, vá aceitando cada cantinho da sua casa. Aceita que você tem X móveis, você tem isso na sua casa. Aceita que você ainda não tem tal coisa. Aceita que você tem tudo. Faça um processo de aceitação. Depois, é interessante fazer um processo de aceitação em relação a nossas relações, as pessoas que estão na nossa vida. Muitas vezes, aceitar principalmente defeitos das pessoas. Aceitar que nossos parentes, nossos pais, irmãos, tios, tias, todo tipo de pessoa na nossa família, no nosso círculo social, amigos, não são perfeitos. Eles não são do jeito que a gente gostaria. Eles nos afetam, nos influenciam, eles têm as suas dificuldades, têm as suas limitações, e muitas vezes eles estão nesse processo também de que não conseguem aceitar as coisas e estão talvez num conflito interno, e estão todos os dias buscando fazer as coisas da melhor forma, talvez dentro das limitações, mas estão tentando dar o melhor de si, e muitas vezes eles não conseguem por travas internas, por conflitos, por bagagem que já vem do passado. É muito importante também, dentro do processo interno, fazer a aceitação do passado. Aceitar o passado. Muitas pessoas vivem no passado, e isso é muito prejudicial, porque vai viver no passado, você vai se revoltar em relação ao passado. Aquilo que passou você não consegue aceitar, e eu fiz errado e fizeram comigo e não devia ter acontecido. Já aconteceu. O que tem para fazer? O que pode ser feito? O processo de aceitação, ele vai trazer muita clareza para a gente em relação ao que você pode fazer e o que você não pode fazer. O processo de aceitação vai deixar você com harmonia interna em relação ao que você pode mudar, ao que você tem controle, ao que você não tem tanto controle, ao que você não pode nem tocar. Porque aquilo não faz diferença, você não tem como resolver. Então, aceitar que o futuro é imprevisível, aceitar que o presente talvez não esteja tão favorável assim para um futuro maravilhoso, a aceitação ela vai trazer muitas coisas à tona. Talvez seja desconfortável, mas, cara, eu com certeza acredito em você. Eu confio que você vai conseguir lidar com tudo isso. O que você mais está sentindo dificuldade de aceitar, e o que a aceitação trouxe para você, o que ela proporcionou para você. Se abra, faça esse comentário, traga à tona sua jornada, sua dinâmica interna que você está fazendo, para talvez até convencer outras pessoas a fazer esse processo e a se conhecerem melhor. Isso pode ajudar muito. Depois que você faz o trabalho interno, o trabalho externo começa. E ele é mais profundo,
ele é mais difícil porque às vezes não controlamos nem a nós mesmos 100%. As pessoas costumam dizer, a única coisa que você controla 100% é a ti mesmo. Tudo bem, vamos pegar aqui a sua mente. Você controla 100% dos seus pensamentos? Você não é assombrado por pensamentos ruins, negativos? Você pensa exatamente o que você quer? Você consegue desligar sua mente quando você quer e ativar ela quando você quer, fazer ela pensar? Você consegue ter ideias, né? Você consegue pedir para sua mente ter ideias milionárias para ela te dar ideias para construir negócios e fazer dinheiro e se tornar rico rapidamente? Então, se você não tem controle muitas vezes nem da sua mente, né? Eu tô com um machucado na perna, ó. Eu estou com um machucado na perna. Eu caí de moto, chegando na minha casa, escorregou o pneu da frente da moto numa manga verde e eu caí pro lado e queimou. Eu não controlo o meu corpo. O interessante é isso. Eu não faço nada. Ou melhor, eu passo uma pomadinha, faço um negócio para ajudar a curar mais rápido. Mas eu não controlo a minha perna em relação à cura, a duração, o tempo que vai curar. Ou seja, nem a gente mesmo nós controlamos 100%. Então, como que a gente vai ficar resistindo ao mundo se nem a nós mesmos 100% controlamos? O processo ele vai se curando sozinho. Eu não faço nada, você come, você ingere líquidos, você ingere, coloca para dentro alimentos e você não faz nada. O seu corpo trabalha sozinho. Então, digamos que a gente tem ali 70% do controle ou 60% do controle do nosso corpo, nossa mente ativo. Certas coisas a gente consegue fazer, outras não. Então, quando a gente começa a aceitar, a gente começa a perceber o que a gente controla e o que a gente não controla. Pensando nisso, você deixa de gastar energias em coisas que você não tem absolutamente zero, nada de controle. Você olha para onde que você tem controle e ali vai ser destinado o seu foco, ali vai ser destinado as suas energias e o seu bem mais valioso, o seu tempo. Nesse processo, quando estava passando por isso, eu pensava muito na morte, pensava muito lá na frente, num dia, e pensava na vida que vale a pena ser vivida, né? Como tomar melhores escolhas. Eu ainda estava com 17 anos e hoje eu estou com 25, então eu pensava muito em como tornar o caminho que vale a pena, né? E tomar o mínimo possível de escolhas erradas e não perder tempo. Várias coisas que muitas vezes quando a gente pensa na morte, a gente pensa e dá mais valor no nosso tempo, porque a gente sabe que é limitado e sabe que cada coisa vai influenciar em outra. E bom, a gente quer o melhor do melhor, então quando você pensa sobre isso, você consegue administrar e entender o caminho que você quer seguir, o que você quer colocar o seu tempo e energia para ter um pouco mais de qualidade em relação aos seus objetivos. E muitas vezes esse caminho a gente faz, essa reflexão é muito interessante, ela vai nos dar um guia, um norte, mas as coisas não vão sair como planejado, né? Muitas coisas saem do caminho e a gente tem que adaptar o objetivo, o planejamento no meio da jornada. Aprender isso muitas vezes só vai ser na prática e a maturidade vai vir nesse ponto. A gente não consegue planejar e fazer 100% daquilo. Muitas vezes pode sair abaixo da expectativa, muitas vezes pode ir acima das expectativas, muitas vezes pode ir exatamente o planejado, mas não é garantido, né? Então, quando começa o processo de aceitação do mundo, a gente precisa talvez ter colocado as aceitações da nossa vida e do que a gente controla um pouco mais na mesa, ter muito bem pautado, muito bem claro. Esse processo ele traz clareza mental, ele vai trazer talvez um propósito, porque você vai identificar aqui aquilo que você
busca, aquilo que você gosta de fazer, mesmo que esse momento talvez não esteja 100% ali a paixão vibrante, aquele fogo dentro de ti, mas o processo de aceitar e começar a aceitar o mundo, começar a aceitar que o mundo tem as dificuldades, as pessoas não são como a gente, muitas vezes as pessoas são más, as pessoas pensam coisas, as pessoas querem nos prejudicar, querem passar a perna, querem fazer o jeitinho brasileiro. A gente começa a perceber que a gente é separado do mundo, né? Tem muita gente que fala que somos parte do mesmo Criador ali. De fato, sim, eu acredito nisso. Somos todos um emaranhado de seres vivendo, muitas vezes estamos interligados de alguma forma, mas eu diria também que infinitamente distante, porque o que está na sua mente e o que está na minha mente, você não consegue entender. As palavras, elas são limitadas para explicar. Então, certas coisas, só o sentimento, só o sentir na pele vai proporcionar o verdadeiro entendimento. E ainda assim, vamos supor que você corte aqui um corte, eu também faça um corte. Talvez o seu corpo ele vai sentir com mais intensidade, talvez o meu com menos intensidade. Talvez uma coisa, um ensinamento, você vai ter perspectivas diferentes e interpretar aquilo de uma forma diferente. Então, todo mundo é diferente, embora somos semelhantes, mas tem uma distância. E muitas vezes, quando a pessoa vai fazer um tratamento que está mal, está ruim, a pessoa que está ajudando o outro, ele tenta se colocar no lugar do outro, mas não consegue. Então, aceitar que estamos distante um do outro, aceitar isso vai te proporcionar compreender que você está no mundo e você muitas vezes não tem o mínimo controle, você simplesmente está passando por aqui. Olha quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão aqui, quantas pessoas vão vir e a gente passa pelo mundo. Então aceitar que a vida é assim, aceitar que o mundo é como é. E muitas vezes a gente mudando a nós mesmos, estaremos contribuindo para uma mudança no mundo. Talvez ajudamos as pessoas, vamos criando correntes e vamos ajudando as pessoas, mas primeiro eu acredito que é preciso mudar a ti mesmo. Não mudar o mundo, mudar as pessoas que estão no mundo, ajudar elas a se transformarem. Muitas vezes você não vai conseguir mudar a pessoa. Eu não vou conseguir chegar aqui e falar: você está errado, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que aceitar isso, isso e isso. Não, eu te dou o conhecimento, eu te dou de uma forma que faça sentido e você veja se isso faz sentido para você. Você teste, coloque em prática, faça o processo de aceitação e se permita aceitar e tirar todo o peso de você e falar: bom, eu preciso aceitar as coisas, eu preciso aceitar as coisas como é. E muitas vezes tacar o foda-se para certas coisas, porque simplesmente acontece, não tem muito o que fazer. Eu poderia falar de muitas outras coisas, muitos outros aspectos, mas eu acho que você já entendeu a ideia, o processo. Você faz um processo, começa internamente, faz a aceitação de tudo que você acha que é importante, principalmente das coisas que você não consegue aceitar, daquilo que está te causando sofrimento, dificuldades, e você aceita o mundo, aceita que você não consegue oportunidades, aceita que você gostaria de ter tal coisa, você gostaria de ser. Muitas vezes eu gostaria de tocar, de ser músico quando eu era mais jovem, e aceitar que o mundo não proporciona oportunidades para a gente ter isso com facilidade. E muitas vezes a gente não vai seguir esse caminho porque vai levar muito tempo, é muito incerto e a gente tem conta para pagar, tem coisa para fazer. Ou seja, aceitar as suas contas, aceita que você não consegue, aceita que você não consegue pagar suas contas direito, aceita as suas limitações diante ao mundo, que você gostaria de proporcionar mais, ofertar mais e não tem condições, né? Gostaria de ajudar alguém, fazer isso por alguém, ajudar um familiar, fornecer mais valor, mas você não tem esse valor e precisa ser construído, e essa construção leva tempo, leva dinheiro, né? Precisa de tudo. Aceitar que tudo é parte de um processo, toda ação tem uma consequência, e todo desejo muitas vezes que você quer e não consegue alcançar,
você aceitar que você não consegue aceitar que você não consegue aceitar. É muito importante aceitar que você não consegue ter o desejo, mas aceitar também que você não consegue aceitar. Eu coloquei em pauta aqui no domingo, aceitar que eu não consigo aceitar certas coisas. E o fato de você aceitar, eu aceito que eu não consigo aceitar certas coisas. Não, tudo bem, eu queria aceitar, mas não consigo. Já é o primeiro passo, você aceitar que você é falho, que você não consegue perdoar alguém, que você não consegue fazer isso. Aceitar que você não consegue encontrar um sentido de vida. E isso vai abrir as portas, vai abrir um caminho. Você consegue ver a luz no fim do túnel para passar por isso. Talvez fazer esse processo frequentemente possa te ajudar. Espero que de fato tenha honrado o seu tempo investido aqui. Se você acha que esse conhecimento é interessante, eu te convido a se inscrever no canal e essa série continua. Eu vou fazer um outro episódio com outro conhecimento que vai te ajudar a passar por essa noite escura da alma e passar por esse processo de niilismo, né? A pauta, o objetivo principal é ajudar as pessoas que estão no momento de falta de significado na vida. Então, a aceitação é uma chave, é um pilar que vai sustentar a estrutura para cima. Coloque ela muito bem na sua vida. Eu agradeço por esse vídeo. Espero que você tenha sucesso na sua jornada e compartilhe aqui o que você está tendo de dificuldade em aceitar e alguma outra coisa que você acha interessante, o que você teve de benefícios em relação a esse processo. Volta no vídeo e compartilha, que eu tenho certeza que isso vai ajudar e motivar outras pessoas a fazer esse processo e a compartilhar e ajudar as pessoas a se autolapidarem, se autoaperfeiçoarem para criarmos um mundo que evolui com mais, parece poético, parece filósofo, mas eu estou falando de algo sério, algo que eu vejo que é necessário hoje em dia. Muito obrigado e até a próxima.